E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Então acho que, cara, é uma forma do São Paulo jogar que eu acho que pode ajudar a equipe do São Paulo, do Tricolor. E aí eu queria levantar com você, porque a gente teve o Lucas iniciando a partida como meia. E depois ele cai para a beirada de campo na entrada do Luciano. E aí eu queria ouvir de você, Raí. A gente sabe que isso aí vai ser muito testado durante a data FIFA. A gente sabe que não tem o Lucas, né? Por enquanto não tem o Lucas. Não fará parte dos treinamentos da equipe. Mas, cara, é um cara que, querendo ou não, de certa forma, assim, sem sombra de dúvidas, será o titular, não tem muito para onde fugir. Você escalaria ele como, Raí? Sendo bem sincero. É camisa 10, é camisa 11, é camisa 7. Queria entender como você entraria em campo contra o Atlético Mineiro, lembrando que o São Paulo precisa da vitória nessa partida. Eu jogaria com o Lucas na posição mais central. Eu acho que desses jogadores que podem jogar por ali, ele é o jogador que tem mais capacidade de articulação. Ele não é um pensador do jogo, cara que a bola vai passar pelo pé dele, ele vai levantar a cabeça e vai escolher o melhor passe. Mas muitas vezes ele pode ser um cara que com um drible, um deslocamento, vai eliminar 2, 3 adversários, vai poder encontrar uma bola na diagonal pro William Gomes, pro Eric, pro Rato, até mesmo pro Caleri finalizar. Então, eu acho que essa função, esse meia mais central, ela tem muito mais possibilidade de funcionar com o Lucas, ou o Lucas tem mais possibilidade de funcionar nessa função do meio um pouco mais central do que o Luciano. E aí a gente tem que falar um pouco de característica aqui, né? Porque o Luciano não é esse 10, não é esse armador. Não que eu esteja dizendo aqui uma grande novidade, né? Mas em algum momento dessa temporada, funcionou o Luciano jogando assim. Com os gols que ele marcou, muitas vezes se aproximando do Caleri, porque ele é, de fato, um segundo atacante para jogar numa dupla. Pode ser, se o São Paulo não tivesse, por exemplo, o Lucas, poderia utilizar o Luciano como um segundo atacante, 2 caras de velocidade pelos lados, para ele jogar mais próximo do Caleri e ser o cara para finalizar as jogadas. O Luciano tem um bom poder de finalização. Eu acho que isso é meio inegável. Não dá para dizer que não joga nada, não sabe jogar, não sabe finalizar. Ele não rende nessa posição ou nessa função específica, porque essa função pede para o Luciano coisas que ele não tem, na minha visão, capacidade de fazer, que é articular o jogo, que é conseguir fazer isso que o Lucas faz, por exemplo, um drible curto, tirar 2, 3 jogadores e encontrar um outro adversário. Não é essa característica dele, quer dizer que ele é um jogador descartável? Não, só que ele não está funcionando nessa característica, não está funcionando nessa função. E aí o que aconteceu muito no jogo contra o Atlético, na minha visão, Felipão, foi que o São Paulo ficou muitas vezes muito desorganizado sem a bola. Porque dentro desse panorama que eu citei de uma estafa física e mental muito grande, e do modelo de jogo do Zubeldia, que é trazer muitas vezes o Lucas um pouco mais para dentro, esse lado aqui ficava vazio. E aí o Wellington muitas vezes é porque o Atlético, muito bem explicado depois pelo Milito na coletiva, fez um jogo de correr poucos riscos, de se defender e de buscar contra-atacar quando fosse necessário. No segundo tempo foi um time que foi baixando. Mas se fosse um time mais agudo no ataque, o Wellington teria muitos problemas por esse lado aqui contra o Gustavo Scarpa. É que isso acabou não acontecendo muito ao longo do jogo. Mas deu para ver muitas vezes um Lucas que centralizava e depois não tinha a mesma força para retornar, para fechar o lado. Porque preencher esse espaço todo aqui, né, ser um ponto, que com a bola vai virar um meia e depois vai ter que fechar o lado, é uma missão que fisicamente exige muito do cara. Então, pensando em tudo isso que eu citei, né, em relação ao Luciano, para mim ele ficaria como uma opção no banco de reservas. E o Lucas sendo esse cara para fazer o centro, né, para ser esse articulador. E, cara, na esquerda eu apostaria no William Gomes. Sem o Ferreira, eu acho que ele nesse momento é a melhor opção. O Eric não atua por esse lado. Eu acho que jogar o Rato para cá, para pôr o Eric no time titular, parece ser uma opção muito inteligente. Então não a faria também. E no meio, acho que o Marcos Antônio pode ser uma boa na vaga do Bobadilla. Já disse aqui mais de uma vez nessas últimas semanas que acho que o Bobadilla tem vivido um bom momento. Não estou falando do jogo de domingo, mas de uma forma geral ele tem feito boas partidas. Contra o Flamengo foi bem, contra o Nacional, nos 2 jogos com funções diferentes ele foi bem. Contra o Atlético Mineiro, a jogada que o Lucas cabeceia para fora é do Bobadilla. Mas nesse momento, ou para o jogo que o São Paulo terá que fazer em BH, talvez a função que o Marcos Antônio possa exercer vai entregar mais, que é um cara que acelera muito o jogo com a bola e encontra bons passes, né? No jogo do domingo dá pra gente perceber isso de novo. A bola passa muito pelo pé dele e ele joga sempre para frente. É um jogador de uma dinâmica diferente do Bobadilla.
Você até poderia pensar aqui em formar um meio campo com os 3, e aí sem o Rato, por exemplo, né, com uma dupla de ataque, Caleri e o William fazendo essa diagonal forte aqui, podendo ser um cara para fechar um lado sem a bola e se defender desse jeito, é uma possibilidade também. Armar um losango que se defenda com 2 linhas de 4 em alguns momentos e tenha de saída aqui um trio de meio-campistas e o William fazendo essa diagonal. Mas como ele nunca jogou desse jeito, Felipe, eu acho muito improvável que a gente veja uma mudança tão drástica assim de desenho e de dinâmica, né, no time do São Paulo. Então, eu acho que o melhor time para esse jogo, né, é a base que iniciou o confronto do final de semana com o Marcos Antônio e o William Gomes, o Lucas devolvido para a função de 10. E aí tem um outro ponto aqui que acho que a gente pode analisar, debater, enfim, também ver um pouco da opinião da galera, que é em relação à defesa, né? O Sabino, para mim, entrou muito bem na zaga. Só que o Alan Franco é o melhor zagueiro do São Paulo na temporada. E aí, vai sacar o Arboleda do time para jogar uma dupla de zaga Sabino e Alan Franco? O Arboleda é um jogador que tem uma capacidade muito boa no jogo aéreo, né? Um jogador veloz também, enfim. Formar uma zaga com 3 pode ser uma opção, a gente pode olhar um pouco para isso também. Mas tem essa outra questão para ser resolvida aqui no sistema defensivo, né? Talvez o Sabino vai dar espaço para o Alan Franco nesse jogo da volta. Quero te ouvir um pouco aí, Felipe, porque eu já estou falando um monte aqui. Olha, sobre essa questão da defesa, eu acho que quem acaba rodando é o Sabino. Acho que Zubedia tem muito claro na sua cabeça que a dupla de zaga titular é Arboleda e Alan Franco. Deu chance para o Sabino, que merecia também, estava indo bem. Acabou falhando no gol do Fluminense, mas, cara, num balanço geral, o Sabino vem muito bem, vem sendo uma das grandes surpresas. E sobre Lucas, cara, do meio para frente, eu acho que eu escalaria o time exatamente assim, cara. Eu acho que o Lucas precisa jogar com camisa 10, sendo o meio armador, é o cara que quebra linhas, é o diferente do time, é o cara que vai decidir, que pega a bola, coloca embaixo do braço e decide. O Wellington Rato, pela ponta direita, tá adquirindo forma física, tá indo bem, na ausência do Ferreirinha, acho que tem que ser isso mesmo. E o William, cara, precisa dar chance pro moleque. O moleque tá com vontade, a gente vê no jogo contra o Fluminense. Acho que o primeiro tempo, o William talvez tenha sido o único ponto positivo do São Paulo no primeiro tempo, porque toda bola ele ia para cima, bateu uma bola no travessão do Fábio. É um jogador que, por ter essas características de ir para cima e ser muito jovem, ele não tem medo algum. Tive alguns jogadores que sobem, tem um pouco de receio, tem um pouco de medo de errar. A gente vê que o moleque não tem medo de errar, ele vai para cima, vai dentro em todas, pode errar, pode acertar, mas, cara, essa postura que ele tem me ganha bastante, por isso que eu escalaria ele, e acho que deve ser o titular, sim, acho que, não sei, dificilmente, na minha cabeça eu acho difícil o Zubeldia, numa decisão, sacar o Luciano, mas, cara, pelo que o Luciano fez no jogo contra o Galo, o próprio Galo, no jogo de ida, cara, foi uma partida muito, mas muito abaixo, muito abaixo. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!